Boa noite. Um dos maiores clubes portugueses vive um momento de crise profunda. Eleições no próximo sábado. 3 candidatos. Um deles será, a partir de sábado, o presidente do Sporting Clube de Portugal. Lançamos neste debate eleições especial, eleições Sporting, na SIC Notícias. É o primeiro debate entre os 3 candidatos, olhos nos olhos. Lançamos-lhe o repto para o inquérito telefónico, que lhe vou mostrar já de seguida. A ordem tem a ver precisamente com a ordem das listas, tal como, aliás, a SIC Notícias tem utilizado noutros programas. Lista A, e a pergunta é quem vai ser o presidente do Sporting a partir do próximo sábado. Lista A, Carlos Severino, marca o 760-300-361. Lista B, Bruno Carvalho, marque o 760-300-362. Lista C, José Coceiro, marque o 760-300-363. Inquérito telefónico que será acompanhado deste debate até final, precisamente, e no fim dar-lhe-emos o resultado. 60 cêntimos o preço de cada chamada. Vamos então para os 3 grandes candidatos às eleições do Sporting. Um deles sucederá Godinho Lopes, Carlos Severino e José Coceiro e também Bruno Carvalho. Um deles no sábado festejará, tudo indica, a possibilidade de voltar a ser, e presumo que o privilégio também, de ser o presidente do Sporting Clube de Portugal. Carlos Severino, por indicação do próprio sorteio, dá-lhe assim a possibilidade de ser o primeiro a entrar em jogo das eleições. É um privilégio, porque eu tenho sido sempre o primeiro, fui o primeiro a avançar, fui a letra A, enfim. Responda-me uma coisa, este Sporting, primeiro no final da votação, que o Carlos Severino, eventualmente, vai presidir, é um Sporting sem identidade? Não, neste momento é um Sporting subalterno, dependente, não é aquele Sporting que quando eu nasci, em 53, que era o grande clube que ganhava os campeonatos, nessa fase ganhou 7 campeonatos em 8 anos. Não é seguramente, e infelizmente para a tristeza dos sportinguistas, para a minha tristeza naturalmente, e o Sporting perdeu gás a partir de determinado momento em que passou a investir de maneira um pouco descontrolada e muito descontrolada em termos de jogadores que não eram jogadores feitos no Sporting, deu cabo da equipa completamente e há 2 anos então foi o fim de todo esse sonho que podia ser realmente muito bonito, porque o Sporting tem tudo para ser feliz. Tem uma academia belíssima, tem jogadores fantásticos, tem muitos jogadores na academia que podiam fazer a diferença, mas a opção dos dirigentes foi por jogadores estrangeiros. Logo, o que aconteceu foi que esses jogadores, muitos deles não têm o nível sequer daqueles que nós temos na formação e vieram trazer, de facto, fazer do Sporting um entreposto completo de jogadores, com entradas e saídas, não se percebendo muito bem quanto é que valem, quanto é que não valem. Já iremos à sua opção para o futebol e para as finanças também. A pergunta muito objetiva tem a ver, José Coceiro, e é o segundo a entrar neste debate. Boa noite. Muito obrigado aos 3. Eu devia ter começado por aí, por terem aceitado este convite a SIC Notícias. Este Sporting tem identidade, não a tem, perdeu-a ou ela está escondida? Boa noite. Um clube da nossa dimensão é um clube que tem a sua identidade, tem a sua história. É um clube centenário, fazemos este ano 107 anos. Agora, de facto, durante este último período, o Sporting tem tido os seus problemas e passamos hoje pela maior crise de sempre. E quando um clube da nossa dimensão, uma instituição como o Sporting Clube Portugal, passa pela maior crise de sempre, evidentemente que há questões que se levantam. Agora, não devemos até ter qualquer dúvida sobre a nossa identidade, sobre aquilo que é ser Sporting e sobre a dimensão, a grande dimensão europeia e mundial que o Sporting Clube Portugal tem. Bruno Carvalho, que identidade é esta que o Sporting tem? Ou que deixou de ter? Primeiro, boa noite. Quero mandar a todos os pais sportinguistas um grande abraço. Hoje é dia do pai. Temos que nos lembrar também um bocadinho disso, também a toda a gente que está aqui, essa felicitação. O grande problema e o único problema do Sporting é que fracos reis fazem fracas as fortes gentes. E o Sporting é realmente um clube de fortes gentes. E é isso que nós temos que voltar a trazer para cima da mesa. Temos que voltar a trazer confiança, temos que voltar a trazer o Made in Sporting e temos que voltar realmente a ter o nosso orgulho no topo por realmente termos a alegria e a esperança de podermos ir a cada pavilhão, a cada pista, a cada campo, a ver o Sporting Clube Portugal.
Estas últimas gestões não têm contribuído para isso. O Sporting tem passado por dificuldades muito grandes, estamos a viver a nossa maior crise, mas temos uma identidade e é para verem a dimensão do Sporting Clube Portugal. Continuamos a maior potência desportiva nacional, continuamos um dos clubes com mais títulos europeus e um dos grandes clubes do mundo. Por isso, identidade não há dúvida nenhuma que a temos. Agora, aquilo que temos que fazer é conseguir rigor, liderança, competência para o Sporting e voltaremos a ser, com certeza absoluta, aquilo que todos nós aprendemos a amar, que é um grande Sporting Clube Portugal. Faltam 3 dias para as eleições e eu presumo que os sportingistas estarão, nesta altura, com uma enorme expectativa em perceber que soluções existem para o Sporting. Vou começar pela parte financeira, pela parte das dificuldades financeiras do Sporting. Pergunto Bruno Carvalho, vou começar por si. Tem os 45 milhões de euros que o Dinho Lopes, num caderno de encargos, nos apresentou ou não? Uma coisa é preciso nós compreendermos. O Sporting Clube Portugal necessita de um plano de gestão e de um plano financeiro extremamente rigorosos. E foi isso que nós fizemos. Fizemos um plano de gestão e financeiros rigorosos e fomos fazer a apresentação aos parceiros financeiros bancários exatamente desses mesmos projetos que nós temos. A partir do momento em que ambas as instituições concordaram com o mesmo, estão asseguradas as questões prementes de tesouraria, e as questões prementes de tesouraria estamos a falar do pagamento de salários, do pagamento de dívidas e pagamentos de impostos, e vamos realmente conseguir levar a cabo um processo de reestruturação da dívida que é importantíssimo para o Sporting Clube Portugal e as suas empresas e a sua SAD conseguirem de facto começar não só a cumprir os seus compromissos, que é importantíssimo, mas a desenvolver-se e a ter uma política desportiva de sucesso. Porquê é que não gosta desta reestruturação financeira que está praticamente concluída? Porquê é que não gosta dela? Há uma reestruturação financeira que está suspensa. Eu vou lhe dizer para mim o que é a reestruturação financeira e o que é aquilo que nós queremos. Em primeiro lugar, a reestruturação financeira tem vários pontos que são fundamentais para resultar. A questão da fusão. Nós temos que resolver a questão dos capitais próprios negativos e temos que começar a resolver a questão do fair play financeiro. A questão da fusão que os próprios sócios já aprovaram, mas que realmente tem que estar inserida, e isso é que era a grande falha da fusão, tem que estar inserida num plano perfeitamente integrado e perceptível aos próprios sócios. Em segundo lugar, a questão das VMOCs. O Sporting Clube Portugal não pode perder a maioria da SAD e neste momento corre o risco, por 55 milhões, de perder 67% da SAD. Em terceiro lugar, aquilo que se tem que negociar é um alargamento do prazo de pagamento da dívida entre 40 a 60 anos. Em quarto lugar, temos que fazer uma otimização de recursos e uma reforma a nível de recursos. A nível de recursos, estamos a falar de diminuição de custos e potenciação de receitas. Na diminuição de custos, todo o nosso projeto engloba os custos gerais, mas temos de facto, e sabemos que nos últimos 2 anos os custos com pessoal superaram tudo aquilo que são as receitas do clube, e aquilo que temos que fazer é funcionário com funcionário, colaborador com colaborador, departamento com departamento, quer do clube, quer da SAD, quer das empresas, negociar com eles o que é esta nova reestruturação de custos e a potenciação de receitas. Mas o Bruno estava a falar de uma, para podermos gerir o seu tempo também. Não, mas isto é para perceber aquilo que nós queremos na reestruturação, porque senão não percebe o que é que eu não gosto desta reestruturação. Mas quem é que, deixe-me avançar aqui num ponto só, com quem é que falou? Que investidores são esses? Mas são primeiro, investidores bancários? deixe-me só, que estou quase a terminar, porque é importante. Eu preciso perceber quem são as pessoas. Depois estamos a falar dos nossos objetivos e das nossas metas. 90% em termos de custos, 90% das receitas no primeiro ano e no final dos 3 anos estamos a falar em 60%. Estamos a falar numa série de empresas que o Grupo Sporting tem, muitas delas inativas e sem atividade, que temos que olhar para elas e ver quais é que se devem fazer fusão, quais é que se devem extinguir, tendo sempre em conta que o Sporting não tenha custos acrescidos com isso. Depois estamos a falar na possibilidade de introdução de parceiros financeiros, neste momento num valor de 15 milhões a 20 milhões, para realmente conseguirmos potenciar todo este processo de renegociação da dívida. Temos também que assegurar a necessidade de investimento no plantel do próximo ano. E tudo isto
é que é, de facto, a reestruturação da dívida que nós precisamos para, com muito rigor, competência e liderança, conseguirmos pagar os nossos compromissos e fazer a política desportiva. Eu presumo que os senhores têm consciência que cada eleição do Sporting que vai decorrendo, o discurso dos candidatos aponta sempre nesse sentido. E nunca, objetivamente, o Horizonte Sporting percebe, e cada vez se calhar tem mais esse problema e mais essa preocupação, do que é que as pessoas vão fazer para isso. E, portanto, a pergunta é a seguinte: quando diz que falou com alguém, falou com quem, Bruno Carvalho? Falou com 2 investidores privados, falou com bancos, com quem? Deixe só lhe dizer uma coisa, porque é importante. Nós todos aqui somos sócios do Sporting. Portanto, quando se diz que o universo do Sporting não percebe, nós aqui também somos sócios do Sporting. E acha que o Horizonte Sporting percebe? Não. Nunca foi explicado, da forma que eu acabei de explicar, o que é um processo de reestruturação de dívida e aquilo que deve ser feito de forma perfeitamente integrada para o clube, para a SAD e para as empresas. Porque o grande mal do Sporting e das questões financeiras, e chegamos onde chegamos, porque é tudo sempre medidas a vulso. E é isso que eu, como sócio, nunca aceitei. É tudo medidas a vulso que nunca se percebia qual era a intenção. Portanto, não é verdade, porque os sócios do Sporting, pela primeira vez, ouviram que é um processo de reestruturação de dívida, do princípio ao fim, e aquilo que nós queremos fazer. E de onde é que vem o dinheiro para essa reestruturação de dívida? Exatamente. Eu comecei por lhe perguntar de 25 ou 45 milhões. Mas não há dúvida nenhuma. Tem esse dinheiro? Não há dúvida nenhuma. Vai ter esse dinheiro a partir de sábado? Não há dúvida nenhuma. Foi o que eu lhe disse, que temos assegurado o dinheiro para as necessidades de tesouraria. Mas quem é que investe no Sporting sem ficar na SAD com poderes acrescidos? Quem é que mete o dinheiro no Sporting? O senhor acabou de dizer há bocado que não está minimamente interessado em que o Sporting perca a maioria da SAD. Nós temos... Quem é que investe? O que é que o senhor vai dar em troca a esses investidores? E quem são? Nós temos que perceber o seguinte: o Sporting Clube Portugal é uma empresa cotada em bolsa, que tem um paradigma que é para isso que eu sou candidato ao Sporting Clube Portugal, que é que temos que dar sempre prejuízo e que não podemos distribuir dividendos. Eu sou candidato ao Sporting Clube Portugal exatamente para resolver essa questão. E o plano financeiro está todo ele elaborado exatamente para o Sporting deixar de dar prejuízo e poder daqui a uns anos dar dividendos. A partir desse momento as pessoas todas investem, porque as pessoas não é uma questão de quererem mandar ou não quererem mandar, porque as pessoas querem retorno do seu investimento. E o Sporting tem que parar com essa mania que as pessoas querem vir mandar para o Sporting porque nós somos uma cambada de inúteis e de medíocres. Nós não somos. São bancos que vão ajudá-lo ou não? São bancos, são investidores privados? Sabe, até já estivemos juntos algumas vezes, há 2 anos atrás, aquilo que eu fiz foi o que eu achei que devia fazer como candidato ao Sporting. E apresentei investidores. E aquilo que aconteceu logo no dia a seguir foi que a nacionalidade desses investidores passou logo para um adjetivo. Aquilo que eu tenho que dizer aos sportinguistas é o seguinte: estão asseguradas todas as questões de tesouraria e há parceiros interessados para, neste momento, para realmente conseguirmos todas estas condições de reestruturação da dívida, em fazer uma entrada de capital entre 15 a 20 milhões. Capital russo? Não é nem russo nem chinês, eu não lhe vou dizer absolutamente nada disso. Não é mim, o senhor está a falar do Horizonte Sporting. Mas o Horizonte Sporting sabe agora que tudo aquilo que eu estou a falar vai ter que ser primeiro aprovado por eles. Portanto, eles vão perceber claramente quem são, onde são. Hoje perceberam as linhas totais mestras disto. Não vale a pena nós falarmos porque o dinheiro não tem nacionalidade. O dinheiro é dinheiro. E os bancos portugueses estão receptivos a ajudá-lo ou não? Foi aquilo que eu disse no início. Os bancos portugueses são os mesmos bancos que são credores do Sporting? Exatamente. São os mesmos bancos? É exatamente. O senhor sentou-se com eles e tem a garantia que esses mesmos bancos, que tanto têm sido fustigados no Horizonte Sporting, estão prontos a ajudá-lo se, a partir de domingo, o senhor for presidente do Sporting? Estão prontos a contribuir. Entendo o seguinte: os parceiros financeiros bancários têm um problema com o Sporting. Neste momento temos uma dívida acumulada de 430 milhões e das duas uma, ou se resolve o problema do Sporting e nós conseguimos cumprir aquilo que nós temos a nível de compromissos, mas ao mesmo tempo temos que conseguir uma política desportiva de sucesso, porque senão nada resulta. O que significa que os principais credores, como é lógico, aquilo que tem necessidade é ter um Sporting forte, porque senão nem pagamos as dívidas, nem realmente temos uma política de sucesso desportivo. E o Sporting consegue ser forte nesta altura, Bruno Carvalho? Consegue juntar essas duas coisas? Consegue juntar uma crise financeira nos próximos anos a um projeto muito forte, muito ambicioso? Não me está, com certeza, a pedir, como candidato ao Sporting, que eu diga que o Sporting, nos próximos anos, vai ter que lutar para o A e para o B e para o C, que não seja uma política de exigência total de nós ganharmos em cada campo
em cada pavilhão, em cada pista. É lógico que os sportinguistas já perceberam que nós temos que passar por um processo de desenvolvimento. Mas não quer dizer que eu, a partir de dia 24, vá ter que ouvir os atletas a dizer: "Ó Presidente, você disse que nos próximos anos o objetivo é só o B e o C e o D." Fora de questão que o Sporting Clube Portugal tem que ter uma cultura de exigência máxima. Não há dúvida nenhuma que nós não estamos a prometer ilusões, varinhas mágicas, que tudo vai ser uma maravilha. Não podemos prometer nada disso, a não ser uma cultura de trabalho, de rigor, de competência, de liderança e que venha a trazer os resultados que os sportinguistas querem. Não posso, como candidato a presidente do Sporting, ter um discurso perfeitamente desmotivante, quer para os sportinguistas, quer para os próprios atletas, a quem eu tenho que exigir a partir do dia 24 um compromisso de exigência máximo. Não posso. José Conceiro, a dificuldade financeira do Sporting levou a ter surgido tão tarde nas eleições ou não? O que é que levou a ter surgido tão tarde? Foi ponderar o que é que ia fazer, ponderar se tinha espaço e campo para poder avançar, ou foi outra razão qualquer que levou a avançar mais tarde do que seria suposto? Não, mais tarde. Eu acho que todos nós temos que ser responsáveis e quem é candidato à presidência do Sporting Clube Portugal tem que ser responsável. E sendo responsável, evidentemente, que tem que contactar e que tem que conversar com os nossos criadores. E enquanto, de facto, nós não estabelecemos todos esses contactos e não há, de facto, entendimentos em relação a isso, acho que nós temos que ser responsáveis. E o que aconteceu aqui foi, de facto, ser responsável em relação a estas matérias. Porque o Sporting propôs constantemente um círculo virtuoso e entrou constantemente num círculo vicioso. Ou seja, o Sporting durante estes anos andou a tentar, junto dos credores, que apresentava-lhes business plans em que iria aumentar constantemente as receitas para valores que o Sporting nunca conseguiu atingir e, em contrapartida, aumentou os custos, e nomeadamente a nível de massa salarial, para valores excessivos que ultrapassam, inclusivamente, as receitas que nós temos. Ora, e a funcionar assim, evidentemente que não há condições, nem nunca poderá haver condições para que o Sporting tenha uma conta de exploração equilibrada. E o Sporting, o que aconteceu, ao não ter essas contas de exploração equilibrada, o Sporting perdeu credibilidade no mercado. E ao perder credibilidade no mercado, tornou todas as suas ações muito mais complicadas e muito mais difíceis. E, portanto, o que nós sempre quisemos fazer é ter essa garantia. A garantia primeira dos problemas de tesouraria. Porque estamos a falar, de facto, a dois níveis diferentes. Estamos a falar de um problema imediato, de um problema de tesouraria, de um problema de curto prazo, que tem que ser resolvido e será resolvido com a banca. Portanto, o senhor não tem dúvidas em relação a isso. Em relação a isso, não tem dúvidas que é a banca que o vai ajudar. Portanto, isso aí é absolutamente claro. Claro. Já percebemos o Bruno Carvalho dizer também que essa banca também o vai ajudar a ele. Portanto, tem essa garantia para além de investidores. Repare, como é evidente. Mas no seu caso há aqui um pormenor, José Conceiro, que eu acho diferente em relação tanto a Bruno Carvalho como a Carlos Severino. O senhor dos três é o único que admite a possibilidade do Sporting perder a maioria de capital da SAD. Sim. Há uma terminologia sua que eu achei muito curioso, mas salvaguardando a sua identidade. Como é que se perde a maioria da SAD salvaguardando a identidade? O que é que quer dizer com isso? Repara uma coisa, o Sporting está numa situação crítica, numa situação de facto extremamente difícil. Resolvendo a questão e tendo a questão de tesouraria assegurada durante este período, porque é fundamental para que de facto o processo de reestruturação possa ser implementado. E foi isso que nós dissemos de forma muito clara. A reestruturação para ser implementada passa, quando se fala de investidores, estamos a falar de quê? Do aumento de capital. Estamos a falar de um aumento de capital da nossa sociedade anónima desportiva. O Sporting não pode, neste momento, não tem capacidade para acompanhar esse aumento de capital. E, portanto, nos moldes em que se faz esse aumento de capital, esses investidores, eu quando digo admito essa possibilidade, não sendo a possibilidade ideal, mas tenho que a admitir, porque estamos numa situação de sobrevivência. Como é que se faz? Faz-se com um acordo parasocial. Tem que haver um acordo parasocial. Primeiro, repare, a questão do Grupo Sporting, nós não podemos permitir que a Sociedade Anónima Desportiva seja tomada e dessa forma o Sporting Clube Portugal seja de facto prejudicado. Porque isso pode acontecer se for tomado de uma forma, digamos, excessivamente liberal que o mercado possa permitir e que nós possamos perder, de facto,
a capacidade do Sporting Clube Portugal em ter condições de sobrevivência. E como é que salvaguarda isso? Como é que salvaguarda... Com esse acordo, como lhe disse, parasocial. Como é evidente. Se me pergunta, o ideal... Explica o que é, para quem nos está a ouvir, o que é um acordo parasocial, que é para as pessoas perceberem. É um acordo que se faz de forma paralela a todo esse negócio, em que as partes se comprometem a ter um conjunto de obrigações. E nessas obrigações fica tudo isso definido. Inclusivamente se pode ter a possibilidade de recompra. Porque essa possibilidade é sempre possível. E o Sporting pode, de facto, recomprar essa posição. Diz-me, não é fácil neste momento. Eu digo-lhe, não é. Não é fácil neste momento, nem nas últimas duas reestruturações financeiras que o Sporting fez. Também tinha direito de recompra. Mas a reestruturação... Por isso é preciso ter dinheiro, não é? Ter condições. Não é? Lá está. Então, é preciso, de facto, que esse círculo todo, seja de facto virtuoso. Porque o Sporting tem capacidade, tem potencial. Olha, veja-se, por exemplo, o que é que nós temos hoje a nível da massa adepta, sócios do Sporting que têm capacidade para votar. Vamos ter 32.500, sensivelmente, sócios que podem exercer o seu direito de voto, quando nós temos um poderio muito superior a esse. Deixa-me perguntar o seguinte, Zé Conceição. O Sporting está numa perspectiva de insolvência, ou pelo menos poderá ser uma das propostas de um dos credores do Sporting, que afastará o Sporting até das competições europeias, se for caso disso. Se for a insolvência, afasta de tudo. Sim, mas afastará sobretudo, devido às regras da UEFA, de um processo que seria muito complicado para o Sporting. O senhor tem o apoio dos bancos. Eu acho que é absolutamente fundamental que os sócios do Sporting percebam que ao votarem vocês, estão a votar num futuro cada vez mais imediato e cada vez mais curto para a sobrevivência do Sporting. Então, as coisas vão se apertando a esse nível. Tem a banca que está disposta a ajudar no seu projeto. E o investidor maioritário quem é? Quem é esse investidor maioritário? Eventualmente então, que possa surgir. Eu penso... Já falou com alguém? Já, evidentemente que já. Mas é um investidor português ou um investidor estrangeiro? Não, são estrangeiros, mas evidentemente que já Vocês falam muito ao de leve, são estrangeiros. Eu presumo que hoje têm a grande oportunidade de mostrar o que é que quem são. Os querem saber quem são. Não é essa a questão. A questão não é... Não, porque é assim. O que é importante é que haja de facto capital. O que é importante é que de facto haja capital. Capital de forma a podermos ultrapassar esta solução e de forma a termos capacidade para que, num plano de reestruturação, o Sporting e o Grupo Sporting seja de facto defendido. O Bruno Carvalho falava há pouco na questão do estigma que se criou quando ele há 2 anos apareceu eventualmente com capital russo. Provavelmente também estará envolvido este ano, segundo o que eu percebi das palavras dele. Nessa altura os sportingistas estão preocupados com isso. O senhor sente isso? Se o capital que vem é russo, se é chinês... Acha que os adeptos do Chelsea andam a questionar constantemente... Uma boa pergunta para vocês. Não é uma boa pergunta, é uma realidade. É uma realidade. Não é a nacionalidade, é a credibilidade de uma operação. É muito diferente da nacionalidade. Portanto, não vamos agora entrar nesse tipo de pormenores. A Sociedade Anónima Desportiva é uma sociedade cotada. É uma sociedade que devia ter tido, de facto, resultados diferentes durante estes anos. Independentemente de num ano ou outro ter tido contas de exploração positivas. Não é essa a questão. A questão é, de facto, o Sporting encontrar num projeto de reestruturação financeira o seu equilíbrio futuro. É evidente que nós temos que, nesta renegociação, alargar os prazos. Obviamente temos que, mas a banca também sabe que nós temos que alargar os prazos. Uma coisa, a banca aqui é um parceiro do Sporting. Quando falou há pouco na questão da insolvência, vamos para a insolvência e toda a gente perde. Todos os credores perdem, não só a banca, todos os credores perdem. O Sporting não vai... Essa é a situação extrema. Essa é uma situação de que... Estamos a falar de uma situação de refundação. Podemos evidentemente, estar aqui a colocar todos os cenários em cima da mesa, inclusivamente a história do PER. Mas também é preciso saber, que eu já ouvi, já li, que um PER, se retirarem os clubes e se retirarem os jogadores, não tem qualquer tipo de consequências a nível da UEFA. Não é verdade, tem consequências a nível da UEFA. Qualquer que seja essa solução, tem consequências a nível da UEFA. E eu tenho isso... através da própria UEFA, garantido que isso acontece. Mas é preciso nós termos um cuidado extremo. Porque a UEFA, e ao apertar toda esta regulamentação a nível do fair play financeiro, a UEFA quer um grande exemplo. E com todo o respeito pelos clubes que neste momento estão debaixo da alçada da UEFA. O Sporting é muito maior. E nós não podemos permitir isso. É evidente que nós hoje conhecemos as questões do Timisoara, do CSKA de Sófia,
do próprio Glasgow Rangers, nós conhecemos essas situações, mas não desta forma. Deixa-me avançar para o Carlos Severino, perguntar-lhe, objetivamente, consigo não vai haver problemas financeiros. Se for eleito, o Sporting terá dinheiro para, se reorganizar. Repare, no curto prazo, eu gosto das coisas, e estas coisas são sim ou não, preto ou branco. E, portanto, só o presidente do Sporting, os órgãos sociais eleitos, a direção eleita, é que vai, de facto, fazer esse projeto de reestruturação. Não vou falar de curto prazo. E isso vai a uma Assembleia Geral. Os sócios saberão e decidirão aquela que é a melhor solução para o Sporting. E se os sportinguistas em Assembleia Geral decidirem não aceitar a perda de maioria da alçada? Não, desculpa, eu não disse que tem que ser. Eu disse que admito essa solução. Se me perguntar se o ideal é, por exemplo, uma dispersão de capital, evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Isto também estamos a trabalhar nessa possibilidade de haver uma dispersão de capital. E pode haver uma dispersão de capital e o Sporting pode continuar a ser maioritário. O que eu digo é que, neste quadro, num quadro de grande dificuldade, num quadro em que não é fácil essa dispersão de capital, é possível, mas não é fácil, nós temos que falar verdade, temos que dizer as coisas de uma forma muito clara. E dizer de forma muito clara é também dizer que há essa possibilidade. Agora, evidentemente, a Assembleia Geral será soberana. Carlos Severino, eu já vou abrir aqui uma parte de debate que eu gostava de falar os três. Deixe-me só dizer uma coisa que é aqui para ajudar um bocadinho. Eu peço desculpa ao Carlos Severino, é muito rápido. É muito rápido. Mas eu dou-lhe. Deixe-me só dizer o seguinte, e era por isso que eu tentei explicar o que era a reestruturação da dívida em todas as suas valências. O Sporting consegue, como é lógico, fazer um aumento de capital. É isso que é a fusão. Porque o Sporting tem um bem, que é o estádio, que vai provocar um aumento de capital. O tal aumento de capital que vai fazer com que os capitais próprios negativos se tornem para positivos. Portanto, o Sporting pode fazer esse aumento de capital. É importante nós percebemos que os acordos parasociais, muitas vezes nestes processos de negociações, podem implicar uma perda de maioria, mas fictícia. Nós achamos, aliás, uma maioria do capital, mas fictícia. Portanto, tem que ser muito cuidado em termos do que são esses termos dos acordos parasociais. Outra coisa que eu quero dizer é que o plano que nós apresentámos este ano, nós temos 38 milhões de receitas e aquilo que nós apresentámos realmente no nosso plano de gestão foi 40. Portanto, não há aqui megalomania, há muito rigor. Estamos a falar, pura e simplesmente, de um acrescento de 2 milhões. Outra coisa que é importante nós percebemos, no caso de dispersão de capital, é que pode haver exatamente o mesmo investidor a investir por pessoas distintas e perdemos na mesma a maioria do capital. Portanto, isto é bom nós definirmos se aquilo que nós queremos para a nossa política é ou não a maioria ou a não maioria. Agora, só dizer isto, só terminar. Deixem-me ser eu. Deixem-me ser eu. Não é outsider nenhum, Carlos Severino. Não vai ser prejudicado em nada. Vai ser prejudicado já desde o início da campanha. Não quer ser isso é um problema, Carlos Severino, não é meu. Que o senhor terá que resolver. Aqui não vai ser prejudicado, certeza. Se o está a ser noutros lados, enfim, espero que não. Desculpe, eu tenho que dizer, porque, com todo o respeito pelo Bruno Carvalho, e pela atitude professoral que quer colocar aqui no debate, há uma questão que aqui é fundamental. É que a passagem do estádio para a SAD e para esse aumento de capital, também há um passivo dessa mesma sociedade, que é a SPM, que são de 120 milhões que passam para o clube. Exatamente, por isso é que eu falei. Desculpa. Já vamos ao debate. Por isso é que eu falei na operação financeira. Eu vou abrir espaço. Como é evidente. Toda a situação da dívida do clube. José Conselheiro, Passam um ativo sem liquidez. Eu já vou abrir espaço. Passam um ativo sem liquidez. José Conselheiro, eu e mais o Bruno Carvalho, já vamos abrir espaço. Já vamos abrir. Não. Carlos Severino, já agora diga-me lá que entidades é que o apoiam neste processo? Eu digo claramente que as entidades que apoiam são seguramente entidades financeiras, são também entidades desportivas como a Johan Cruyff Internacional, que traz consigo uma série de investidores ao longo do mundo, que têm espalhados pelo mundo inteiro, que vão investir seguramente nos nossos valores e isso vai trazer mais valia, valores, estou a falar da formação, vai trazer mais valia ao Sporting. Naturalmente que nós temos de imediato, e temos falado já desde que começámos a campanha, na redução
imediata para metade do orçamento. Metade do orçamento que é proposto já pela atual direção, que é de 42 milhões. E nós dizemos, desde já, e garantimos aos sportinguistas, que isso vai ser reduzido para metade. E vamos ter um teto salarial, naturalmente. Mas isso não é dinheiro, é dinheiro que não sai. É dinheiro que não sai, Pronto, já é um princípio. Claro que sim. Eu posso lhe dizer que Mas hoje, em conversa dinheiro que entre com nesta um altura. elemento do BES, com quem vamos reunir amanhã... Vamos aos nomes, que é aos nomes que realmente é importante. Com um sim. elemento do BES, Sim. com quem vamos reunir amanhã, e eu fiquei muito agradado por ele me dizer: o senhor tem-se batido por realmente resolver os problemas do Sporting, porque apresenta desde já uma solução para podermos fazer uma reestruturação cujo o banco, a que fornece este dinheiro, ou que tem estado a fornecer o dinheiro ao Sporting, ou seja, que tem estado a sustentar, entre comas, o Sporting ao longo destes últimos anos, porque os sportinguistas têm que saber, os bancos não têm recebido um cêntimo ao longo destes anos. E, portanto, neste momento, por exemplo, o Sporting gasta 5 milhões por mês e apenas tem receitas de 1 milhão. Isto não há ninguém que resista a uma coisa desta. E o BES financia os 45 milhões de euros que o Sporting precisa? Deixe-me acabar. O BES disse o seguinte, que este princípio que nós estamos a ter a apresentar aos sócios do Sporting é o mais correto e que naturalmente estão abertos a falar connosco para reestruturarmos a dívida. Vamos propor o aumento de prazos, a redução de spreads, para que o Sporting também não saia prejudicado desta situação. O José Conselho já falou no PER e de facto, é muito complicado. Se há um plano de intervenção do banco no Sporting, o Sporting não pode jogar nas competições europeias nos próximos anos. E isso é seguro, isso é uma preocupação imensa que nós temos e por isso temos que reduzir de imediato o orçamento para metade, com todas as consequências que isso possa trazer, não é? Neste momento nós até nem sabemos ao certo quem são os jogadores que são do Sporting, ou seja, que têm o passe... Já lá vamos ao futebol. Sim, mas por isso mesmo nós temos que depois estar munidos de dados que nos possam depois também dizer aos nossos investidores o que é que se passa, porque temos também 2 bancos portugueses dispostos a colocar aqui os 25 milhões. É que são? Não posso adiantar porque são bancos fora dos bancos de reestruturação. E há uma cláusula... Então era mais importante perceber ainda mais quais são. É evidente, mas eu peço que me perceba que essas entidades só podem aparecer se eu ganhar as eleições. Mas o senhor dizia que não dizia o nome deles, eu tenho aqui escrito, presumo que no dia 10 de março, em que o senhor terá dito, entre outra coisa que eu já lhe vou perguntar, em que ponto é que isso está, que uma das razões por não avançava com o nome das entidades bancárias era para não dar trunfos aos seus adversários. O senhor está há 3 dias das eleições, está mais preocupado com os seus adversários ou preocupado com o horizonte que o Sportingista perceba qual é o seu projeto? Não, é assim. Nós temos esse dinheiro, teremos esse dinheiro colocado por 2 bancos portugueses e temos um banco holandês e outro inglês que está a trabalhar também na possibilidade de entrar na SAD do Sporting. Portanto, eu não posso revelar quem são as entidades por sigilo que eles me pediram. E é natural que... Mas tem um dado adquirido que esses 2 bancos mas vão financiar os 25 milhões ou os 45 milhões? Os bancos portugueses financiam os 25 milhões, mas entretanto, como lhe disse, amanhã vou reunir com o BES e vamos naturalmente dar conta destas iniciativas e como nos disseram que estão disponíveis para reestruturar a dívida, até por admirarem a nossa coragem de avançarmos para a redução de metade do orçamento, naturalmente nós vamos tentar também, junto do BES, perceber se o BES está interessado em participar em vez dos outros bancos, que não são bancos, portanto, credores do Sporting, não é? Porque é importante descentralizar, não é? Mas como eles têm direito de preferência, digamos assim, se quiserem reestruturar connosco a dívida e se quiserem fazer um financiamento, isso nós estaremos abertos a negociar, naturalmente. E essa é a situação a que está em cima da mesa. Deixa-me perguntar o seguinte, no dia 11... no dia 10 proferiu a declaração que eu disse e no dia 11 lançou um repto que eu gostava de saber que repto é este. O Sporting não vai depender a médio prazo da banca. A médio prazo. O senhor aplica o médio prazo aqui num contexto temporal de quanto tempo? Para o Sporting não depender da banca?
o Sporting, para não depender da É que se banca... tem dito tão mal da banca, e a conclusão aqui é que se chega, é que qualquer dos 3 candidatos vai ser suportado pela banca, não há outra solução, não há milagres. Não é só suportado pela banca, porque nós temos outras soluções financeiras. Quais? Aquela que eu já falei, que advém da Cruyff Futebol Internacional. E isso, quando chegarmos à parte do futebol, eu posso explicar, mas se me deixar, eu explico já. Diga. Não é? Posso dizer que a Cruyff Futebol Internacional arrasta uma série de investidores ao longo do mundo. E, portanto, nós vamos investir em jogadores onde o investidor investe na carreira do jogador, não no jogador, é na sua carreira, aos 16 anos. E nós, portanto, já tratámos de saber, em termos de contratos, como é que podemos blindar todas essas situações, e esse jogador vai evoluir e quando chegar, por exemplo, aos 21 anos, vale 20 milhões. E esse jogador, vamos falar com o investidor e perguntamos, o senhor quer transacionar o jogador porque o Real Madrid ou o Manchester United ou outro clube qualquer da China ou do outro lado qualquer, quer comprar o jogador. Então, sim senhor, eu quero vender o jogador. Então, eu vou à sala de imprensa, à frente de toda a gente, e assino o contrato e pagamos o milhão que ele investiu ao jogador aos 16 anos, dividimos os 19 milhões pelas duas partes, 2/3 é para pagar a dívida bancária, 1/3 é para pagar, é para investir na equipa de futebol. E esse é um acordo que está feito com a Johan Cruyff e que vamos manter, e vamos manter naturalmente com os nossos treinadores que estão na academia, porque vêm apenas 5 treinadores dessa organização. E, portanto, essa é uma das soluções financeiras que nós temos para resolver o problema do plantel. E há outra coisa, é que nós, naturalmente, que vamos ter 3 anos para assumirmos realmente que o Sporting pode ser campeão nacional, assente numa equipa que é feita da formação, com 4 ou 5 jogadores que são introduzidos como reforços, verdadeiros reforços, não estamos a falar nem de Pongol, estamos a entrar no futebol, mas deu mais tempo, porque deu aquele tempo todo o tempo está cronometrado, aos outros dois companheiros neste, exatamente. E, portanto, o que eu quero dizer é que temos essas soluções, para além das soluções bancárias, não é, que toda a gente tem, temos esta solução que ninguém tem. E há quem desvalorize, ou quem tenha desvalorizado esta solução, que é provavelmente a melhor solução para resolver os problemas do Sporting e pagar as dívidas. Para além disso, estamos a trabalhar a alinhavar numa solução financeira que pode envolver todos os adeptos e sócios do Sporting, que essa sim pode resolver no curto prazo ou no médio prazo, no curto prazo. O senhor também não está preocupado com a questão financeira? Estou. Não, preocupado estará, seguramente. Estou preocupado. Senão era irresponsável. Mas tem solução para as questões. Portanto, nós temos propostas que são solução para resolver estes problemas, e eu já disse que esta situação deve ser discutida, se calhar, nos negócios da semana com o José Gomes Ferreira, porque dá um programa inteiro. Ficavam bem entregues, sem dúvida nenhuma. Porque, naturalmente, o nosso core business é a parte desportiva. Nós somos homens do desporto, qualquer um de nós tem ligações ao desporto fortíssimas e, portanto, nós temos que apresentar também soluções a nível desportivo, mas é evidente que nos preocupa a solução financeira e, por isso, já disse, nós temos entidades que nos apoiam e que nos vão ajudar a resolver os problemas financeiros. Quais são os 2 bancos portugueses, para além do BES? Já lhe disse por não, sigilo. Os outros 2 entidades bancárias não disse. Não, mas eu já disse por sigilo, pedido naturalmente por essas entidades, eu não posso avançar. Meus senhores, vamos avançar para o futebol, mas eu queria vos dar alguns minutos para fecharmos este capítulo, até porque percebi que havia da vossa parte vontade de ir um bocadinho mais longe. Deixo a cada um de vocês a possibilidade, durante uns minutos, debaterem essa situação, até porque houve nestas eleições, antes de passarmos ao futebol, algumas acusações muito curiosas. O Castro Severino, por exemplo, considerava que o José Coceiro e o Bruno Carvalho eram quase inócuos nos projetos que apresentavam. Eu lembro-me que o Bruno Carvalho considerou, por exemplo, o José Coceiro um candidato rufia. E o José Coceiro respondeu, sobretudo em relação ao Bruno Carvalho, que ainda não lhe tinha visto um único projeto durante a campanha. Portanto, vocês estão claramente em divergência em relação... Não foi bem isso que disse? Eu pelo menos percebi isso. Não, mas a questão, repara uma coisa, vamos lá falar, estamos ainda na questão financeira. Para fecharmos e para avançarmos para o futebol. É importante porque esta questão financeira tem como principal causa uma má gestão desportiva. O Sporting é um clube desportivo. É um clube desportivo, tem uma sociedade anónima desportiva para o futebol, como sabe hoje por lei até é obrigatório, nem que seja uma sociedade unipessoal.
Mas não deixamos de ser um clube desportivo. Nós não somos uma sociedade de capital de risco, nós não somos uma sociedade de gestão de fortunas, somos de facto um clube desportivo. E foi esta gestão desportiva, a péssima gestão desportiva no geral, que aconteceu, e estamos a falar do futebol, porque o futebol é o motor de facto do nosso clube, mas neste momento é a principal causa da situação em que nos encontramos. E é aí que nós de facto temos que nos centrar. E é com essa alteração desse paradigma de gestão que nós podemos, de facto, melhorar os nossos resultados. Porque, repare, evidentemente que qualquer um de nós tem um plano para a estruturação financeira do Sporting. É evidente que toda a gente se preocupa, porque tem que se preocupar com a questão dos capitais próprios negativos, vamos ter problemas, evidentemente vamos ter problemas, não só problemas nossos, como problemas nas competições europeias. Temos a questão das VMOCs, quando estamos a falar da questão Já falamos disso. Está bem, mas eu queria fechar este capítulo com algo que vocês achassem importante. O que eu quero dizer de uma forma muito clara, parte do pressuposto que os três querem resolver a situação do Sporting. Eu quero de maneira nenhuma deixar que esta situação dos MOCs, eu peço desculpa porque eu tive menos tempo a falar. Não teve. Agora já não esta teve. situação das MOCs preocupa-nos a todos. Mas os bancos não querem. Sabe quanto tempo é que falou menos, Carlos Severino? Falou menos 30 segundos, que é os 30 segundos quando vou dar. Então eu vou só explicar que esta questão dos VMOCs, os bancos não estão interessados em entrar no capital da SAD. Mas nós temos parceiros que estão interessados em comprar esse capital. E também ponderamos outra situação, que é dispersarmos os 38% que faltam para ficarmos com 51% da SAD pelos sportinguistas, que nos podem ajudar a resolver a situação. E, portanto, nós temos essas propostas. Temos parceiros que entrarão, se os sportinguistas não quiserem avançar, teremos parceiros para cobrir essa Bruno Carvalho, só quero-vos dizer aos três, por uma questão de gestão de tempo, que o que tem menos tempo neste momento é José Conselho. Deixem-me só dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que era importante nós retirarmos da equação a questão do PER. Retirámos da equação porque o PER foi introduzida nestas eleições, nem foi por nenhum de nós. E para mim, nenhuma entidade bancária com quem eu reuni me falou na questão... Não, mas nenhum deles me falou na questão do PER. Portanto, é importante nós percebermos que isso foi introduzido por alguém que não está nas eleições. Em segundo lugar, deixe-me dizer uma coisa. É lógico, é aqui ao Carlos Severino dizer-lhe isto, é lógico que os sportinguistas serão sempre parte da solução. Sempre. Parte de uma solução. Não nos podemos esquecer que quando foi a questão das VMOCs e os sportinguistas podiam ter realmente primeiro votado contra, mas depois ter adquirido os 55 milhões e a verdade é que aí os adquiriu ao parte. Quem adquiriu foram os dois bancos. E dizer isto, nós não podemos confundir o que são entidades bancárias e pessoas. E as entidades bancárias não apoiam o Carlos Severino, o Bruno Carvalho ou o José Conselho. As entidades bancárias apoiam o Sporting. Isso é que é importante se perceber. Uma coisa são pessoas. Outra coisa são pessoas que até podem trabalhar em entidades bancárias ou não. Outra coisa são as entidades propriamente ditas. E é bom nós percebemos que as entidades são parceiras. Os bancos são parceiros. E querem resolver, com certeza absoluta, com o Sporting, as questões todas que estão em cima da mesa e que são prementes para se resolver de uma vez por todas, quer a dívida, quer a possibilidade de termos uma gestão desportiva de sucesso. Avancemos... Carlos, queria fechar? Não, é só dizer que estamos todos de acordo nessa coisa. Por isso mesmo, eu tenho dito, e é fundamental, no dia 24, no dia 23, quem for eleito, no dia 24, nós estamos em torno desse Presidente e desse Conselho Diretivo e desses órgãos sociais. Porque é fundamental o Sporting perceber que para ter a força que necessita para impor um conjunto de regras, nós temos que estar unidos. Isso será uma novidade, porque nos últimos tempos não foi isso que aconteceu no Sporting. Mas nos últimos tempos foram os últimos tempos. Mas o senhor acha que há condições para isso neste momento? Há condições para quem ganhar a família Sportingista se unir nesse contexto? A família Sportingista tem que se unir. E acho que estamos todos de acordo em relação a isso. Não, mas a família Sportingista... Sim, mas eu não me revejo nas vossas guerrilhas. Não me revejo. Vocês têm guerreado tremendamente em vez de apresentarem as vossas propostas. Têm guerreado. Eu não entro
Deixe lá disso. Não é verdade, mas é verdade. O Sporting não tem falta de união, tem falta de unidade. Os sportinguistas querem saber o que é que nós temos. Uma liderança forte. Eu já me dei ao trabalho de ler o seu programa, já leu os nossos? Já li, com certeza. E não está lá nada, pois não? Não. Estão lá coisas muito positivas, de tal maneira que eu os desafiei para integrarem o meu projeto e desistirem em meu favor. Vamos avançar para o futebol. Vai o José Conselho começar agora esta fase. É a grande verdade. Carlos, deixa-me avançar para o futebol. José Eduardo Betancourt vendeu na altura João Moutinho para pagar despesas do Sporting. Achou ele na altura, despesas correntes, achou ele na altura que era absolutamente normal vender João Moutinho, um dos principais rivais, e não percebia porque é que havia tanta dúvida em relação a isso, tanta incompreensão. Godinho Lopes disse há poucos dias que vendia um ativo do Sporting com uma das facilidades, também não percebe por que razão é que é posta em causa tudo isto para pagar despesas correntes. O futebol, José Conselho, vou começar por si, do Sporting vai ser gerido assim, desta maneira. Repara uma coisa, o que é grave é nós estarmos a falar na venda de um ativo de um jogador para suprir problemas de tesouraria prementes. Não esquecemos do Lietson. Mas problemas de tesouraria prementes. Não é? Essa é que é a situação que tem que ser de facto revertida. Porque essa situação é que é a situação que não dá ao Sporting a capacidade que o Sporting necessita de se tornar a equipa que nós pretendemos e o Sporting é um clube de futebol. Portanto, eu queria perguntar que futebol vai ser o seu. O Sporting é um clube de futebol. Deixa-me dizer-lhe o seguinte. Mais do que tudo o resto. Que eu me lembro. Não é um clube de futebol, é um clube eclético, é um clube desportivo. Já vamos ao ecletismo. Já vamos. Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer o ecletismo. O Sporting é um clube desportivo. O Sporting tem 22 títulos europeus. Tem prevalência. Tem 22 títulos europeus e um é de futebol. Certo? Tem 21. Futebol, na sua opinião, não... Não, o futebol é o motor do Sporting. Não está... Pronto, estamos aí. Acho que aí estamos os três de acordo. Sim, nós estaremos os quatro. É um clube desportivo. Exatamente. É muito mais do que é uma instituição centenária. Agora, deixa-me dizer-lhe o seguinte, em relação à questão das trocas. A primeira vez que eu me lembro que houve trocas entre clubes desta dimensão foi até comigo e com a questão do Peixe e do Costinha pelo Bino e pelo Rui Jorge. E na altura, eu propus a troca do Ricardo Carvalho. E esta estação de televisão, bem, atirou-se a mim, que era uma coisa louca, porque ninguém conhecia o Ricardo Carvalho, que era um jovem jogador do Lessa, que posteriormente eu até levei para o clube onde estive. Bem, e o que eu quero dizer é o seguinte, eu admito trocas, eu não admito ser subalterno e perder constantemente nos negócios. Isso é que eu não admito. Portanto, quando o processo do João Moutinho é errado porquê? Porque o João Moutinho é colocado no mercado sem saber para onde é que ele vai. E ele não pode ir para um adversário nosso, com todo o respeito. Ou então, nós queremos a mesma moeda. Essa é que é uma questão, porque o João Moutinho antes podia ter saído para outros clubes. Certo? Portanto, vamos ver se nós... Consigo, estes negócios últimos também não tinham acontecido. Não, este negócio último não tinha acontecido, de certeza absoluta que não tinha acontecido. Aliás, como não aconteceu em janeiro de 2011, porque quando eu entrei no Sporting, e tenho provas documentais disso, o Marate estava fora. E o que é que representa, José Conselho, o viver da academia, o viver da formação? Um clube como o Sporting passa do 8 para o 80 e do 80 para o 8 com muita facilidade. Era da formação, depois gastou 40 milhões em jogadores que vieram de fora, estrangeiros. Deixa-me dizer-lhe o seguinte. Não sei se têm qualidade para isso. Deixa-me dizer-lhe o seguinte. Agora vamos voltar à formação em relação à altura em que eu deixei de ser treinador, passei pelo Sporting, acabei como treinador, restam 2 jogadores no plantel. 2 jogadores no plantel. Para se fazer uma equipa, é preciso saber como é que se monta a equipa. Neste momento restam o Rui Patrício e o Cédric. Bem, nós temos que perceber que para termos a nossa identidade, para termos de facto condições para reagir à frustração, para reagir ao desaire, para ter sucesso, nós temos que ter uma estrutura que esteja identificada connosco, com aquilo que é o Sporting. Não é dizer que vamos apostar na formação, é preciso ter uma estratégia. O Sporting precisa de uma estratégia. Qual é a sua estratégia? Repare, o Sporting teve, tirando agora este último mês, em que há uma necessidade, e houve uma necessidade de se promover os nossos jovens jogadores, o Sporting, desde que teve academia, teve no máximo 38% de jogadores provindos da formação da equipa principal. O Sporting precisa, de facto, se tem uma academia, de apostar na sua academia e apostar nestes 3 vetores para chegarem os jogadores à primeira equipa. Tem que ter um recrutamento bom,
um scouting bom para procurar de facto aquilo que é a melhor matéria-prima. Não tem faltado ao Sporting. Um processo de transformação, sim, mas esta cadeia de produção tem estado a fraquejar, a ter falhas e isso não pode acontecer. E depois, no último ponto, a montra que o Sporting tem, que é a sua primeira equipa. E é daí, de facto, que vão-se realizar mais-valias. Esta cadeia tem que acontecer. Sabendo o Sporting em que mercado é que está inserido, que temos um orçamento que em relação aos maiores clubes de futebol, ou com equipas de futebol, que têm orçamentos 10, 11, 12 vezes superiores ao nosso. E, portanto, temos que perceber que há aqui um momento em que nós temos que manter esta unidade da equipa, mas que vamos perder alguns desses jogadores de maior potencial e que vamos ter que entrar nesse processo de renovação. Ora, o que é difícil? O que é difícil é começar esta estrutura e ter esta linha. O que é fácil é chegar com dinheiro, sem conhecimento, sem know-how, com uma vassoura, meter tudo fora e começar tudo de novo e contratar esse número de jogadores que disse. Esse número de jogadores que nem sequer está preparado para ter, porque não tem uma estrutura que os consiga aceitar, que os consiga adaptar. Ou seja, eles têm que ganhar o seu próprio espaço por si e não o Sporting. Porque nesse ano, quando toda a gente falou, o Sporting ficou em terceiro lugar. O Sporting tinha o Tiago, fez uma carreira no Sporting, era um guarda-redes suplente, o Rui Patrício na altura, mas dava estabilidade a esse grupo. O próprio Carriço era um jogador capitão de equipa que tinha vindo das camadas jovens até ao topo da pirâmide. Portanto, era um jogador que sentia o Sporting, que tinha, de facto, essa identidade. O próprio André Santos e por aí fora. Tem que haver esta identidade dentro da equipa, porque esta é que é a identidade do Sporting e esta é que nos ajuda a superarmos, a termos maior capacidade para ter sucesso. José Costa, diga uma coisa, o seu treinador é Josualdo Ferreira ou não? Até final da época, eu obviamente presumo que dos três ele será, já lá vamos. Eu vou dizer, eu não falei, futuro, eu até por saber, é ou não o treinador do Sporting? Eu até por saber e por ter vivido situações idênticas, não tive esta conversa com o professor Josualdo Ferreira, até este momento, e penso que só deverá ter aquele que for o presidente eleito do Sporting. Não criar um ambiente de destabilização, mas evidentemente que penso que todos nós estamos satisfeitos com a evolução recente que a equipa tem tido e agora estas coisas não dependem só de nós. Por muita vontade que nós tenhamos, também dependem dele. E, portanto, evidentemente que não há nada como termos uma conversa, depois de sermos eleitos, podermos ter, de facto, uma conversa com o professor Josualdo Ferreira. Mas ele também precisa de perceber se, no seu caso, há ou não confiança no trabalho dele. Claro que há. Mas para quê? Para treinador ou para outro cargo que não o treinador? Deixa-me dizer-lhe o seguinte. O professor Josualdo Ferreira fez a primeira época completa na Primeira Liga. Era eu o administrador dessa equipa. Sim, foi no Alverca. Era o Diogo capitão de equipa. Sim. Fui jogador dele, inclusivamente, em 3 ou 4 situações diferentes. Mas com o presidente do Sporting podia achar que ele não era o treinador ideal. Tenho uma relação... Não, e pode não ser. Repara uma coisa. Acima do Sporting ninguém está. Acima do Sporting quando isto pode não ser, está. é porque está a pensar noutra pessoa? Não. O que lhe digo é, há uma conversa que tem que ser mantida com ele. Quando ele também tem que ter disposição e tem que querer e tem que mostrar essa vontade de ser o treinador principal do Sporting Clube Portugal. Se ele disser que sim, o senhor é o seu treinador. Sim, claramente neste para um momento. Projeto de futuro. É o seu treinador para um projeto de futuro. Claro, o Sporting não pode andar constantemente a mudar. Repara, o Sporting precisa de estabilidade. O Sporting tem, ao longo destes anos, alterado constantemente a sua liderança e por isso as lideranças são o que são. Porque nós temos que ter uma liderança forte, temos que ter estabilidade a nível da liderança, porque o futebol é um sistema presidencial. Quer queira, quer não, é um sistema presidencial. E, portanto, se o Presidente pode ser uma pessoa, de facto, que tenha essa capacidade, e tem que ter essa capacidade, certo? E o treinador tem que ter essa estabilidade. E nós temos que fazer passar isso. Eu dou-lhe um exemplo muito rápido já para concluir. Repare, por exemplo, em relação aos jogadores, repare o percurso do Rui Patrício dentro do Sporting. É preciso coragem, em determinados momentos, para manter essa estabilidade, para depois ter os frutos seguintes. Deixe-me dar a passagem para o Castro Veríssimo, sabendo por aí. Sabe qual é a porcentagem de passe que o Sporting tem de Rui Patrício, não? O que está na folha de 31 de dezembro é de 65%. Mas eu sei que o Sporting teve uma receita entre 31 de dezembro e 15 de janeiro de cerca de 14 milhões de euros. E eu perguntei a Nóbrega Guedes de onde é que veio esse dinheiro. Disse-me que foi de fundos. Eu não estou a ver nenhum jogador no Sporting que valha 14 milhões. E, portanto, presumo que nesta altura, aqueles mais valiosos, e eu não sei se é Rui Patrício ou se não é, com certeza que foram vendidos a fundos. E isso preocupa-me naturalmente. Não sei se, nesta altura,
podemos dizer que a maior parte dos jogadores do Sporting são jogadores do Sporting, ou seja, o Sporting tem mais de 50% do passe. Há um que eu tenho a certeza que tem, que é o Bularus, tem 100% do passe do Sporting. Os outros não têm. E, portanto, a folha que eu tenho é de 31 de dezembro, não tenho outra, não sei se realmente já houve atualizações ou não, e estou muito preocupado com isso, porque neste momento os jogadores do Sporting... Mas os senhores não foram informados disso tudo? Não, eu, pelo menos, eu não fui. Há um sorriso do José Coceiro e o natural que haja... esboça também o sorriso. Vamos lá ver o José Coceiro. Não é dele, não é do que ele está a dizer. A conclusão que eu chego é que não foram informados. Nós recebemos, todos nós recebemos... Pronto, um relatório de 3 folhas. Mas eu sei, deixa-me só dizer, eu perguntei, exatamente, a pergunta que eu fiz, vamos lá ver qual foi a pergunta que eu fiz. Eu fiz a pergunta seguinte: Rui Patrício está vendido a algum clube? Não, não está vendido. E a um fundo? Não houve resposta. Portanto, eu não sei. E preocupa-me, naturalmente, porque nós olhamos, porque não estamos a contar. O senhor ficou convencido que ele está vendido a um fundo? Fiquei absolutamente convencido que está vendido a um fundo. Não só ele, como outros jogadores. Portanto, parte do passo. Um fundo português ou um fundo, já agora, sabe por curiosidade? Os fundos, o José Coceiro é que é o especialista dos fundos, não sou eu. E já agora gostava de dizer uma coisa. O José Coceiro, com todo o respeito que tenho, e naturalmente se conhecemos há imensos anos, passou aqui 2 vezes pelo Sporting, e da primeira vez, não sei o que é que aconteceu, mas podia perfeitamente ter começado a implementar esta filosofia da formação. E não o fez. E não o fez, não sei, ele deve ter as suas razões. Foi comprar o Ivo Damas por não sei quantos mil contos, mais de 100 mil, cerca de 200 mil, que tinha marcado 3 golos ou 4 ao Porto. Foi comprar por 1 milhão o Edmilson, que estava no PSG, que tinha sido vendido pelo Porto. Foi comprar o Renato e o Leão, porque havia um problema no balneário com o Oceano e com o Beto e com o Barbosa, e portanto o José tinha tido a oportunidade. Não falaste só do que sabes. Ok. É só melhor falar do que sabes. Não, eu estou a falar do que sei, eu estava cá. Vamos lá ver, José Coceiro, vamos lá ver. Eu depois tens a oportunidade de rebater naturalmente. E nessa altura, eu se estivesse no lugar do José Coceiro, tinha começado a trabalhar com formação. E não foi o que o José Coceiro fez. E da segunda vez também não teve oportunidade, porque foi um pouco um bombeiro que entrou no Sporting, e eu conheço bem o Sporting para perceber o que é que aconteceu. E o bombeiro é em sentido positivo, não é em sentido negativo? Não, foi um bombeiro porque teve que agarrar na equipa. Foi negativo. Entrou naturalmente como manager, que podia ter feito novamente esta revolução, não é? Se calhar tinha... E o Carlos vai fazê-la? O Carlos vai seguramente fazê-la, porque é assim. Eu tenho aqui esta roseta. Eu fui campeão. Pertenci a uma estrutura que foi campeã. Eu não fui campeão. E tenho outra faixa lá de campeão em casa em 2002. O José, infelizmente, não pôde dar as alegrias aos sportinguistas quando teve realmente num patamar que, se eu tivesse tido, não sei, faria diferente, naturalmente, nós todos somos diferentes, mas o meu modelo é totalmente O Carlos Sobrinho já há pouco diferente. falou na parceria, de certa forma, com o Cruyff, das escolas do Cruyff. Sim, mas eu gostava de lhe fazer 2 ou 3 perguntas para ganharmos tempo. Eu ganhava de sustentar. Eu gostava de sustentar essa situação. É porque eu estou a pensar, e o José Coceiro até também pode depois dar uma ajuda nisso, em criar uma equipa C no Sporting. Não sei em que moldes é que depois se temos que ir para disputar os campeonatos regionais, ou se temos que arranjar outro nome para haver uma equipa C, para dar sustentabilidade aos jovens que vêm desde das escolinhas até cá de cima, não é? Porque nós queremos ter um plantel com cerca de 25 jogadores, cujos 20 são da formação. E depois haverá 3 ou 4 que cirurgicamente não serão nem Pongóis, nem Boginovos, como já disse. E com Jorge Jesus como treinador? Essa é curiosa, obrigado por ter feito essa pergunta, porque a situação é a seguinte. Por indicação de Cruyff. Então o senhor vai à Espanha receber uma informação do Cruyff que lhe indica Jorge Jesus. Não, vamos lá ver. A história não foi assim. A história foi a seguinte. Jorge Jesus é um fã do Cruyff.
Toda a gente sabe, ele veste-se como o Cruyff, tem o cabelo como o Cruyff, e ele próprio disse isso. E nós falámos com o Cruyff e dissemos, ele fez um estágio com o Cruyff, e nós dissemos, o treinador de um clube em Portugal diz que te admira muito e que segue as tuas linhas e tu és um ídolo para ele. E ele disse, então metam lá mais 20% no orçamento e levem esse que é o treinador certo para o Sporting. Eu percebi isso, Carlos Severino, para fecharmos este seu capítulo de futebol. Mas se eu for líder do Sporting... Não vai contar com o João Ferreira. Não. Isso está o Paulo Garcia a dizer. Se eu for líder do Sporting, como estou convencido que os sportinguistas, e eu dou uma grande salvação a todos aqueles que estão longe nos núcleos nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa toda, em Braga e por aí fora, dou uma grande saudação a todos eles, até porque vamos fazer um primeiro torneio mundial internúcleos, que vai ser uma coisa diferente. O que eu quero dizer é que o professor Josualdo, eu conheço o professor Josualdo, eu como repórter tive que fazer as festas do Benfica, em que o professor Josualdo era adjunto. A primeira pessoa com quem o senhor se meteu no ato eleitoral foi com Josualdo Ferreira. Não, mas eu não me... Mas depois foi mais longe, até diz que se calhar há treinadores mais jovens que podem estar, enfim, mais dentro do seu projeto, mais disponíveis para o seu projeto. Já depois do infiltrado, já depois da história do infiltrado. Então, mas se me der... Dou-lhe 2 minutos, que é o tempo que tem para isso. Mais para passar ao... Porque é curioso. Eu não chamei infiltrado ao professor, naturalmente. Quem viu a peça na RTP e quem viu a peça na SIC viu perfeitamente que eu não lhe chamei infiltrado. Mas eu fico contente porque essa agitação toda que o infiltrado provocou fez com que os jovens jogassem com o Sporting de peito aberto, com o Porto, aliás, de peito aberto, e fizessem uma exibição de mão cheia, e o professor Josualdo, que tinha sido tão crítico com o Rui Patrício, que se não fosse ele estávamos em último lugar, e também com o Wolfswinkel, na semana a seguir mudou o discurso e disse o Wolfswinkel é um jovem excepcional e o Patrício é o maior. E se alguma coisa, eu não lhe chamei esse nome, mas se alguma coisa serviu, depois da agitação toda criada por isso, se serviu, foi para que o discurso mudasse e a equipa ainda se aplicasse mais. E o Wolfswinkel está a marcar golos e o Rui Patrício faz grandes exibições. Já vamos, muito rapidamente, o tempo também se vai escutando. Já vos vou dar a contabilidade dos tempos, eu presumo que há realmente um grande equilíbrio entre os três, como aliás se pretende, sem desprimor para o sportinguismo das pessoas que estão aqui em causa. Eu gostava de lhe perguntar, se o senhor fosse presidente do Sporting, o que é que fazia à quantidade de antigos jogadores do Sporting que estão na estrutura do futebol do Sporting, com ordenados muito generosos e que pouca gente percebe o que é que lá estão a fazer. Eu pergunto-lhe se num processo de emagrecimento, antes do futebol, antes dos jogadores, se todos estes antigos jogadores que estão a trabalhar neste projeto Sporting Godinho Lopes, se é para continuar ou não, consigo. Deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que tem a ver exatamente com a venda de jogadores para pagamento de salários. Como sabemos, já houve vários exemplos, e lembrou-os bem, o Lietzen, e aquilo que nós temos que perceber é que no Sporting isso vai acabar, mas vai acabar não é só por uma questão de orgulho, que é uma questão que sempre que se paga, sempre que se vende jogadores para pagamento de despesas por eventos ou de salários, o jogador é vendido pelo menos por 10% do preço de mercado. Portanto, isso tem que acabar. No Sporting tem que acabar a venda a saldos. E é bom que todos os nossos rivais e todos os clubes e os nossos próprios jogadores percebam que não há mais vendas em saldos do Sporting Clube Portugal. Quanto àquilo que são as estruturas, como eu lhe referi há bocado, na parte da própria reestruturação da dívida, uma das coisas que nós vamos fazer é realmente conversar com cada um dos funcionários e colaboradores, e eu alertei logo também da SAD. É com eles que vamos conversar, é com eles que vamos debater os assuntos e aquilo que nós necessitamos em termos de política de rigor e de simplificação de metodologias que são fundamentais para colocar novamente a Academia a funcionar. E merecem-nos todos os profissionais do Sporting o respeito suficiente para ser exatamente com eles que vamos conversar e que vamos debater esses assuntos e não estarmos agora a dizer que todo o mal do Sporting são os jogadores que lá estão, ou o A, o B e o C. Haveremos de resolver todas essas questões exatamente com cada uma das pessoas, porque
porque assim merece o nosso respeito. As pessoas não foram para lá, não se impuseram, as pessoas foram convidadas e, portanto, merecem o respeito. Nós falámos com as pessoas. Isso parece-me indiscutível. Eu queria perguntar se poderão ou não caber todos nesse mesmo projeto. Bruno Carvalho, diga-me uma coisa. Como é que vai resolver? Elias está emprestado ao Flamengo, custa ao Sporting anualmente 1.300.000 euros. Oniua está emprestado ao Málaga, custa 900.000. Pranitz custa cerca de 1.100.000. São jogadores que custam este dinheiro todo ao Sporting e que não estão no Sporting. Como é que vai resolver isto? Claro, isso vai ser um dos pontos que nós vamos ter toda a atenção na preparação da próxima época. Nas preparações da época, aquilo que nós temos que estar preocupados é com os nossos jogadores, com os jogadores que estão emprestados, aquilo que podem ser as mais-valias que podemos trazer para o próprio plantel, para além, já dissemos todos, da formação ser a nossa base da política desportiva, mas é uma das coisas que nós vamos fazer em termos de preparação da próxima época. Esse assunto, porque há muitos mais, e há alguns que podemos ter todo o interesse e que temos todo o interesse que regressem, tem a ver com a preparação da próxima época. Não o vejo muito entusiasmado com o João de Ferreira também. É impressão minha? Ou... Não é verdade. Já disse várias vezes que é com o João de Ferreira que a partir do dia 24 vou trabalhar, é com este plantel e que vamos dar várias alegrias ainda aos sportinguistas em termos de recuperação na classificação. Antes, pelo contrário, sempre disse, e acho que não há no nosso projeto nenhuma incompatibilidade para que Jesualdo não fique. Agora, como é lógico, vamos lhe apresentar o projeto e ele tem que se sentir confortável no mesmo e acho que vai se sentir e que vamos fazer um bom trabalho. Estamos a 6 minutos do minuto que vocês têm disponível para o fim. Deixa-me dizer uma coisa. Sim, muito rapidamente, só para corrigir ali o Carlos Severino e não entrar em grandes questões. Primeiro, na primeira passagem eu era diretor desportivo, portanto, não era administrador, não tinha decisões de administração, portanto ele está um bocado esquecido, mas também está esquecido que o Sporting apostou fortemente na formação, tinha uma equipa satélite, tinha cerca de 20 jogadores internacionais sub-20 e sub-21, tinha uma equipa que chamava-se Sporting Clube Lourinhanense, ainda não havia equipas B, e portanto o Sporting até começou com este processo antes de qualquer clube português. Portanto, é só para ficar referido que a aposta na formação não é uma aposta de hoje. E que depois o Sporting Clube Lourinhanense, como o Sporting Clube Portugal o largou, eu agarrei no Sporting Clube Lourinhanense e passou a ser a equipa satélite do Alverca. Só para 22 minutos para o José Coceiro, agora quem tem menos tempo é o Bruno Carvalho. O Carlos Severino também é dos que tem menos tempo, apesar de tudo. Vou começar, mas peço a partir de agora respostas telegráficas, até porque os temas também, de certa forma, obrigam isso. Vou começar por si. Modalidades de alta competição, chamadas amadoras, ex-amadoras. O Sporting, de há uns anos para cá, abdicou de modalidades em que era campeão nacional, basquetebol, abdicou do hóquei patins em que foi campeão da Europa. Que modalidades é que o Sporting vai ter consigo? O Sporting vai ter todas as 35 modalidades e, se possível, estamos a trabalhar nesse projeto. É uma modalidade emblemática em relação ao Sporting que desapareceu. Vamos querer ressuscitar o ciclismo no Sporting. Portanto, sabemos que é uma modalidade muito cara, mas que nós vamos tentar arranjar patrocinadores e gente que já me contatou com vontade de realmente fazer uma grande equipa de ciclismo. Mas eu posso lhes dizer o seguinte, é que o ciclismo em Portugal só terá realmente será uma grande mais-valia se o Benfica, por exemplo, entrar e o Futebol Clube do Porto. Mas naturalmente que nós vamos dar o passo em frente em relação ao Sporting. Depois queria lhe dizer que João Rocha para mim é emblemático. Nós queremos o pavilhão João Rocha construído o mais depressa possível, mas ainda não temos todos os dados que são necessários. Sabemos que a Câmara de Lisboa já aprovou o projeto. Queremos naturalmente construí-lo. Vamos procurar financiamento, se calhar junto de sportinguistas que gostem muito do Sporting e que possam não honorar ainda mais a situação. E quero lhe dizer que as modalidades têm à sua frente a Filipa Cavalieri, que é só uma coordenadora de mão cheia, atleta 3 vezes olímpica, campeã da Europa, campeã do mundo e porta-estandarte dos Jogos Olímpicos. Bruno Carvalho, é desta que o Sporting vai ter o seu basquetebol de regresso e é desta que o Sporting reconhece o hóquei patins, porque tem uma equipa na primeira divisão que é paga à margem do Sporting, é quem o Sporting só dá camisolas. O Sporting é campeão da Europa, um dos campeões da Europa de hóquei patins, com uma das melhores equipas de todos os tempos. Aparece emblematicamente, como eu vi agora depois do falecimento de João Rocha, em tudo o que é sítio, e o Sporting consegue ter uma equipa na divisão e não a reconhece, o que para um grande clube não lhe fica particularmente bem. É consigo que as coisas vão ser recuperadas ou não? Deixe-me só dizer uma coisa muito rápida, que é, finalmente estamos todos de acordo, eu disse isto no primeiro debate há 2 anos,
anos e provocou grande celeuma, que o Sporting tem 35 modalidades, exatamente como eu tinha dito há 2 anos. Isto só para fazer aqui um recordar, não tem nada a ver aqui com o José Coceiro nem com o Carlos Severino, mas é algo que fico contente de reconhecermos. Nós temos que perceber, e os sportinguistas já o perceberam, que a aposta da lista B no atletismo é total. Foi esse o Sporting que eu aprendi a amar, foi esse o Sporting que eu aprendi a conhecer, e é esse que nos dá o sermos a maior potência desportiva nacional, uma das maiores do mundo. E connosco aquilo que nós queremos é não só apoiar estas 35 modalidades, e vamos ver realmente com tudo isso, porque aquilo que está a falar são das modalidades autónomas, das tais secções autónomas, onde já existe, não está aqui, porque não está em atividade, uma associação de ciclismo. Exatamente. Portanto, vai ser uma realidade, senão éramos 36, mas nós vamos dar, de facto, todo o apoio, tendo noção que para nós, exatamente como no futebol, todas as modalidades têm que ter a sua base na formação, tem que haver planos financeiros e objetivos desportivos perfeitamente definidos, e a autossustentabilidade das modalidades também terá que ser uma realidade, percebendo nós que o Sporting dará todo o apoio às modalidades e ainda por cima vai ter neste momento, não só para os pagamentos de dívidas, mas também para as próprias modalidades, com a tal questão da fusão, 100% da cotização para podermos, de facto, apoiar as modalidades. Já consegue, estamos mesmo em cima dos minutos finais. Eu gostava só de... E uma questão de IVA, quando se passarmos os 100%, vamos ter quase certeza um problema dos 25% com o IVA. Mas isso é uma questão que depois... Eu só queria saber, porque preciso fazer uma pergunta... Neste momento os 25 estão na SAD. Preciso fazer uma pergunta para os três. 75. E os 75 estão isentos, mas estão 75 isentos. Exatamente. E eu penso que se juntarmos podemos ter esse problema de IVA. Mas quase resposta de sim ou não, Zé Conceiro, que eu preciso de avançar. Sim. Olha lá para mim agora. Basquetebol e hóquei de regresso, sim ou não? Porque eu preciso fazer uma pergunta absolutamente fundamental antes do minuto final. Não temos tempo para muito mais. Muito rapidamente, a formação tem que ser transversal a todo o clube. Isso aí é uma questão sine qua non básica para todos. A questão da sustentabilidade das modalidades é importante. Nós temos que apostar em todas as modalidades. Temos as 35, não vamos deixar cair nenhuma, mas é fundamental, na minha opinião, arranjarmos capacidade para termos o nosso pavilhão, para termos todo o apoio que precisamos, inclusive uma sala de sócios condigna no próprio pavilhão, porque repare... E sala de modalidades. Porque repare, já viu o que é a equipa de futebol não jogar em Alvalade durante 10 anos? As modalidades andam espalhadas. Temos que avançar para o minuto final. Esta pergunta que eu vou fazer é para os três. O Bruno Carvalho é o que tem menos tempo nesta altura. Eu quase que o escolhi assim como porta-voz para esta resposta, sendo que é uma pergunta para os três. Está definido, uma vez por todas, quem é que paga o ordenado deste mês no Sporting? Se é Godinho Lopes, se é vocês? Eu digo que é vocês porque eu não sei se isso terá sido acordado entre os três. Está a falar este mês ou fevereiro? Presumo que até de janeiro, não é? Não vamos dizer janeiro. Só dizer uma coisa, já que tenho menos tempo, é muito rapidamente dizer que connosco o pavilhão ali ao lado da nossa casa será uma realidade até ao final do mandato. Deixe-me dizer o seguinte. Primeiro agora introduziu-se esta questão, nenhum de nós vai saber quando é que de facto não, quando é que seremos presidente, será no sábado, será na segunda, na terça ou na quarta, temos que definir isso. Portanto, isso pode mexer um bocadinho quando é que entramos e quando é que é a possibilidade de pagar ou não os salários. Claramente vamos ter que ser, o próximo presidente do Sporting vai ter que ser ele a pagar os ordenados de março. E se a lista B ganhar, vamos pagá-los. É assim? Claro, eu acho que não há outro remédio. Não há outra solução. Não queremos que os trabalhadores do Sporting estejam aqui. Mas não é correto. Mas não é correto. Eu sei que é polémica, é pena não temos aqui mais um bocadinho. Nós temos que deixar um legado superior àquilo que encontramos. Carlos Ferreira, minuto final, primeiro, por sorteio, é o Carlos Portanto, eu quero dizer que aos sportinguistas que a nossa candidatura é a única verdadeiramente de ruptura, quer um Sporting líder, sem dependências dos credores e subalternidade em relação seja a quem for. Eu candidatei-me e fui considerado o outsider, mas eu não sou um outsider. Meus amigos, eu sou um insider. Conheço o Sporting como ninguém, por dentro e por fora. Eu conheço o futebol português por dentro e por fora. Não sou do sistema e, portanto, estou aqui, eu não estou a falar contra o sistema. Só estou a dizer que a mim só me vendem
o que eu quero. E como líder do Sporting, eu não compro tudo, compro aquilo que for melhor para o Sporting, vou defender os interesses do Sporting e quero dizer aos núcleos, que são 261 espalhados pelo mundo, às 14 delegações e às 50 filiais do Sporting, que podem contar comigo, porque quando eu for às vossas casas levarei o melhor craque do Sporting, se não tiver a jogar, ou se não for ele, levarei outro craque, porque vocês não servem só para os votos, servem para engrandecer o Sporting. Viva o Sporting! José Coceiro. Nós vivemos um dos momentos mais dramáticos da nossa história, um momento muito complicado. O Sporting, de facto, precisa de toda a nossa força, de todo o nosso empenho, de todo o nosso conhecimento, e eu apelo para que no dia 23 os sportinguistas votem, os sportinguistas compareçam em Alvalade, porque de facto essa vitalidade, essa força tem que ser transmitida a todos. Apelo que votem em nós, na lista C, porque o Sporting tem que voltar a confiar em quem tem experiência na área desportiva. O Sporting é um clube desportivo, é um clube de grande dimensão europeia e mundial, e para dirigir o Sporting e para recuperar toda essa identidade, todo esse elan do Sporting, precisamos de facto de quem tem esse know-how e esse conhecimento para podermos voltar àquilo que nós queremos sempre, que é ser primeiros. E viva o Sporting! Por sorteio, quem fecha este minuto final é Bruno Carvalho. Convido todos os sportinguistas a lerem exaustivamente o nosso programa com 120 medidas. A nossa lista é uma lista com muita maturidade, muita competência, associada à juventude e dinamismo. No nosso site sportingnocoração.com. É fundamental que no dia 23 os sportinguistas venham em peso votar a Alvalade e venham em peso votar na lista B, quer no Conselho Diretivo, quer na mesa da Assembleia Geral, quer no Conselho Fiscal, quer no Conselho Leonino. O Sporting precisa de uma mudança positiva, de uma reforma serena mas ativa, necessita que realmente tenha uma estrutura a liderá-la a uma só voz, com competência, com rigor. Para isso é fundamental unidade e coesão. Por isso votem em todos os nossos órgãos sociais se queremos um Sporting mudado, um Sporting independente, um Sporting livre e um Sporting que se prepare para ser o Sporting campeão. Viva o Sporting Clube de Portugal. Castro Severino, José Coceiro, Bruno Carvalho, foi um privilégio estar aqui com vocês. Desejo muita sorte aos três para as eleições do próximo sábado. Nós vamos seguir por pequeníssimos instantes. Voltaremos para o inquérito telefónico, tentar perceber o que é que o Horizonte dia seguinte, o Horizonte SIC Notícias, dia seguinte é o hábito, pensa deste debate. Quem vai ser o próximo presidente do Sporting? Saímos por pequenos instantes. Voltamos já.